Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas. Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui de novo no nosso encontro semanal para falar de temas os mais variados com um cheirinho de psicologia analítica. E hoje nós vamos conversar sobre um aspecto muito interessante, que é o que faz com que a gente consiga sobreviver, que são as pontes que se estabelecem entre as pessoas. Hoje, particularmente, nós vamos falar de uma instituição, de uma organização não governamental que tem um propósito super interessante de estabelecer pontes entre meninas universitárias e o mundo e os mais diversos setores e as mais variadas formas de expressão dentro da sociedade como um incentivo, como uma forma de crescimento. Para isso, o nome dessa organização é Lumina e hoje nós vamos conversar com a Renata Malheiros, a nossa convidada de hoje, que vai nos explicar esse projeto que é interessantíssimo e que quando eu escutei falar dele eu achei que ele era super importante de estar aqui. Um prazer te receber, Renata. Muito obrigada, João. Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui. E hoje a gente vai falar tudo sobre a Lumina, sobre mentoria, né, que é uma organização sem fins lucrativos que presta mentoria gratuita para mulheres no início da carreira, sobretudo mulheres que estão na universidade. Mas depois eu conto mais com detalhes. Pois é, me conta, como é que começou esse movimento? De onde partiu a ideia de se estabelecer essas pontes e principalmente a qualificação que se deu para essas pontes? Bom, é o seguinte, eu e uma grande amiga, Larissa Ushizima, que fundamos, né, nós duas somos as cofundadoras da Lumina, que não nasceu como alumna, nasceu como Alma Mater, foi o primeiro nome, depois a gente mudou. Era um pouquinho antes da pandemia e a gente estudou junto na Universidade de Brasília, nós fizemos relações internacionais lá. E aí depois, já uns 10 anos depois de formados, a gente já estabelecida, eu lembro a gente estava jantando e a gente falando assim, poxa, a gente teve tantos privilégios. Eu fiz mestrado na Inglaterra com bolsa, a Larissa fez mestrado em Nova York também com bolsa. Enfim, poxa, a gente podia fazer alguma coisa a mais para poder devolver para a sociedade esses privilégios todos que a gente teve. E aí, na época, eu já trabalhava no SEBRAE, né, o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas Empresas, com mulheres empreendedoras, então projetos para apoiar mulheres empreendedoras. Eu falei, Lari, eu super me encontrei nessa pauta de gênero, de apoiar as mulheres empreendedoras, que tal se a gente fizesse alguma coisa nessa linha também para mulheres? E aí ela falou assim, e que tal se a gente fizesse alguma coisa em educação, universitária, alguma coisa assim? Eu falei, eu acho que é uma ótima ideia. E aí, vamos voltar para onde a gente se conheceu, a Universidade de Brasília? E aí a gente voltou para a universidade, eu me lembro como se fosse ontem, era uma hora do almoço, a gente escapou do trabalho. E chegando lá, a gente viu uma universidade muito mais diversa, tinha muito mais mulheres e homens, né, negros, alguns indígenas, e na nossa época, assim, o curso de Relações Internacionais era basicamente pessoas brancas, né. E aí eu me lembro que a gente conversou com as Marias, que é um grupo, um coletivo muito interessante que chama Mulheres Acadêmicas de Relações Internacionais Ativistas, Marias. E a gente foi conversar com as Marias para ver como é que estava a UNB já 10 anos depois que a gente já tinha saído e tal. E aí elas contaram bastante como é que estava, e uma das coisas que a gente pegou foi o seguinte, sim, tem mais diversidade, até porque já tinha alguns anos até de cota, mas enfim, outros motivos também, só que inclusão mesmo não tinha tanto. O que a gente escutou foi que muitas alunas e alunos entravam, mas a própria socialização da universidade fazia com que eles desistissem. Então, o que a gente escutava era assim, Renata, um curso, né, como Relações Internacionais, que às vezes pedem que a gente já fale inglês fluente, e eu me lembro que quando eu estudava lá muitas matérias, a gente só lia em inglês, era aquela coisa assim, poxa, eu não tenho inglês fluente, eu não fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu moro longe, enfim, eu sou a primeira geração da família a cursar a universidade. Muitas vezes a família, os pais, acabam falando, para que você está fazendo isso? Vai pegar um emprego e trazer dinheiro para a família, o que você está inventando em fazer universidade? Esse era um diálogo que a gente via muito. Então, a gente falou, não, pelo amor de Deus, não, a gente, né, já temos mais diversidade, agora a gente claro que tem que ter inclusão, só diversidade não faz sentido. Então,
diante dos nossos estudos e tudo mais, a gente falou, mentoria é uma das ferramentas mais importantes para você conseguir de fato isso. Quando a gente está trabalhando com grupos subrepresentados, como mulheres, pessoas com deficiência, enfim, tantos outros grupos. Porque na mentoria, que eu já vou explicar o que é para quem está nos assistindo, você tem ali uma questão da representatividade. Então, geralmente a mentoria é feita assim, 1 a 1, né, com uma dupla, e você, diferentemente de ser uma professora ou um professor, você vai guiando ali a conversa, você fala das suas experiências, e a gente sempre busca fazer uma dupla na aluna, cada mentora recebe uma aluna. Fazer duplas parecidas, ou seja, se você é uma mulher que está estudando direito, você provavelmente vai receber uma mentora que é uma advogada. Não necessariamente é perfeito, mas a gente sempre busca. Se você é uma mulher do norte, dos estados do norte, você provavelmente vai receber uma mentora também do norte. Se você é uma pessoa preta, você provavelmente... Então, a gente tenta fazer esse match, a gente brinca que a gente é o Tinder da mentoria, porque você consegue ter mais... Você foi uma pessoa como você, uma pessoa que provavelmente passou por dificuldades semelhantes, então o aprendizado fica muito mais facilitado. E o que seria a mentoria propriamente dita? Assim? Como é que a gente pode definir a mentoria como uma prestação de serviço para estabelecer essas pontes? Legal. Existem várias definições de mentoria, né? Mas a que a gente usa mentoria é um processo de troca de conhecimento, de experiência. No nosso caso, o nosso programa, quando seleciona as alunas, ele dura 6 meses e você tem encontros mensais, online. Porque a gente começou foi durante a pandemia, né? Isso que a gente, quando eu falei, era antes da pandemia, a gente passou um tempo formulando e tal, e começamos na pandemia. Então a gente falou, vamos começar online, não tem como começar de outra forma. Então, 1 hora por mês, online, cada mentora recebe uma aluna para chamar de sua e faz esse acompanhamento durante 6 meses. Essas alunas geralmente são primeira geração da família na universidade. E aí, durante essa mentoria, que é de 1 hora, a gente tem um roteiro que a instituição promove, né? Porque eu me lembro como se fosse ontem, quando a gente começou do nada, assim, né, bem do comecinho, eu ligando para as minhas amigas que já tinham 10, 15 anos de experiência profissional e falando assim, amiga, fulana, será que você pode ser mentora de uma aluna universitária? E eu me lembro que o pessoal falava assim, não, Renata, eu não tenho tempo. Eu já, né, muito difícil e tal, tenho muitas coisas. Eu falo, não, mas é 1 hora por mês, online, no dia e horário que você puder. Pode ser numa quarta-feira à noite, pode ser num sábado de manhã. Por que não tem 1 hora por mês, online? Sim. Aí a pessoa, não, realmente 1 hora por mês, no dia e horário que eu marcar, tenho sim. Aí depois a pessoa falava assim, não, mas eu não sei ser mentora, eu sei ser advogada, eu sei ser médica, eu sei ser diplomata, eu sei ser professor universitário, enfim. Como é que você vai colocar uma aluna na minha frente que eu nunca vi e o que eu vou falar para ela, né? Não, você fica tranquila que a gente tem aqui especialistas, a gente está fazendo roteiro, na época a gente estava produzindo, agora a gente já tem para cada encontro. E o objetivo é conversar sobre coisas que não se ensinam na universidade e que tem aí o recorte de gênero. Ou seja, muitas vezes as mulheres, infelizmente, ainda no século XXI, a gente ainda sofre preconceito. Então, o que nas mentorias se fala? Como planejar sua carreira. Tem uma mentoria que é só sobre isso. Então as pessoas geralmente empurram com a barriga a própria carreira, vai. São poucas as pessoas, né? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Que tem esse olhar, um olhar que vai ter uma sistematização, que tem uma previsibilidade, né? Isso que você está chamando de planejamento. Isso. Então, por exemplo, eu no meu caso, né? Eu fiz relações internacionais. O que eu quero ser? Eu quero ser diplomata? Não, eu quero ser professora, eu quero fazer mestrado, eu quero trabalhar no governo. Não, eu quero trabalhar na iniciativa privada, ONG, enfim, né? Tem tantas coisas, psicologia, né? Você quer ser clínica, você quer trabalhar numa empresa, corporativo, você quer lecionar, existem tantas coisas que você pode ser profissionalmente a partir de uma graduação, né? E às vezes a gente só vai empurrando, as coisas vão acontecendo. E aí a gente ensina, né, nessa troca, como planejar. Então, beleza, você quer iniciativa privada? Então, bora ver quais são as coisas de trainee. Pode até ser que não aconteça, mas vamos planejar. Então, esse ato de planejar a própria carreira, a gente fala sobre isso. Outra coisa muito comum, como falar numa entrevista de emprego. Como a gente seleciona as alunas geralmente no final da graduação, um dos grandes objetivos da aluna é que essas alunas saiam estagiando ou empregadas. Então, é realmente fazer a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho.
Então a gente tem uma sessão que a gente fala vamos ensaiar aqui numa entrevista de emprego. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos digamos, a melhorar, como construir sua narrativa. Na última sessão, na sexta sessão, a gente tem uma sessão a gente chama de Pitch Night, a noite do pitch. Que é basicamente você vender seu peixe, você fazer um pequeno discurso, uma fala, geralmente são 2, 3 minutos, sobre alguma coisa. E aí o pitch é sobre você mesmo, então, olá, meu nome é Renata, eu sou do curso tal, tenho interesse nisso, isso. Porque o que é uma entrevista de emprego, ou quando você já estiver trabalhando, quando você estiver às vezes numa cervejinha com os amigos, numa conferência, alguma coisa, você tem que fazer isso, né? Você tem que falar sobre si, sobre os seus interesses. E a grande verdade é que muitas vezes as pessoas não treinam isso. E tem treino, tem método. Contar a própria história. De onde você veio, quais são os seus interesses, quais são os seus pontos. Então é uma grande jornada, parece clichê? Parece, mas é verdade, é uma grande jornada de autoconhecimento. E o autoconhecimento a partir da interação com a outra. E é muito legal que as próprias mentoras, que fazem totalmente gratuito, pro bono isso. Então, eu tenho mentoras que são diretores de banco, mentoras que são embaixadoras, mentoras que são aposentadas, mentoras que são veterinárias médicas, de todos os setores, de todo o Brasil. Hoje, quantas pessoas em torno? A gente já tem mais de 2.000 mulheres impactadas entre mentoras e mentoradas a partir de 21, que foi quando a gente começou. Então, é muito recente para já ter essa capilaridade, né? Uma capilaridade boa. Né? Exatamente. Principalmente que é um serviço de 1 a 1, né? Exatamente, exatamente. E uma das grandes sacadas que a gente teve foi, e com a ajuda de uma das nossas grandes mentoras, foi fazer um algoritmo proprietário que faz o match entre o perfil da aluna e o perfil da mentora. Porque no começo, como é que era, João? A gente resolveu fazer a turma 1, a turma piloto, foi só de Relações Internacionais da UNB, que era de onde a gente vinha e tal. E aí eu me lembro que a gente começou a ligar para as nossas amigas, que já eram diplomatas, que eram funcionárias públicas, que eram não sei o quê. Você pode ser mentora? Não, você tem uma carreira tão legal. Tá, beleza. Então a gente conseguiu 11 mentoras. E a gente fez uma seleção e a gente conseguiu 13 alunas. Eu me lembro que eu mesma mentorava 2. E aí foi a turma piloto. E aí, nesse período, quando a gente... Tá, mas como é que a gente vai fazer esse pareamento, esse match, né? Eu me lembro que tinha uma que a gente, assim... a gente sabia que ela tinha colocado no formulário de inscrição que ela adorava gatos. E uma das nossas mentoras trabalhava para a empresa Whiskas. Vamos fazer aqui. Então era na unha, né? Quem sabe não sobra um sachê de amostra grátis e tal. Então era assim, era nesse nível de detalhe, sabe? Não, olha, a fulana disse aqui que gosta de direitos humanos, tem interesse em direitos humanos, eu tenho aqui uma mentora que é a chefe da ONU Refugiados no Brasil. E aí fizemos esse match, né? Esse pareamento. Só que aí a segunda turma, a primeira turma foi muito legal, o piloto, ali menos de 20 mulheres, e aí, menos de 20 alunas, e aí segunda turma. Foi tão legal, né? Vamos abrir para o Brasil inteiro, em vez de só aqui em Brasília. Vamos. Vamos abrir para todos os cursos, não só Relações Internacionais. Vamos. Então, foi um boom. E a gente, assim, fazia seleção pela internet, com amigas também, com indicações. Claro, a gente faz um filtro. E aí já eram 90 mulheres. Na terceira turma, 150 alunas, 150 mentoras, 300 mulheres. Na quarta turma, 200 alunos, 200 mentoras. Então foi um negócio assim gigantesco. E a gente não conseguia mais fazer na unha ali o match. Sim. E aí veio um algoritmo de uma das mentoras que nos cedeu, que esse algoritmo a gente coloca todo o perfil da mentora, o perfil da aluna, cruza, e aí você... a fulana está estudando veterinária, é uma mulher preta, etc. Então, fulana Beltrana é de medicina, da área da saúde, também é uma mulher preta, etc. Então, faz esse match. E acaba sendo a tecnologia a serviço de algo que é tão importante e que é tão personalizado, né? Porque talvez o grande barato do serviço que vocês oferecem, desse serviço mesmo que vocês trazem, é de trazer referências pessoais, né? Porque muitas vezes essas coisas acabam assumindo um lugar meio pasteurizado, né? Assim, é um livro que é indicado, ou é um vídeo que é sugerido, mas que vai trazer coisas muito genéricas para as pessoas. Quando você traz uma mentora para cada aluna, você está trazendo para a necessidade, para a dúvida, para a angústia de cada um.
E isso faz uma diferença gigante. Né? Brutal, assim. E você começou o episódio falando de pontes, né, de conexões. E é isso, a alumna faz pontes que talvez se não existisse a tecnologia nunca ouviria. Então, como é que você tem uma arquiteta no Acre mentorando uma estudante de arquitetura no Rio Grande do Sul? Talvez elas nunca se encontrassem, mas agora sim, elas são, né, uma dupla, uma ajuda a outra, porque também é uma coisa muito de mão dupla, né? Não é só a aluna que está aprendendo, óbvio, né? Então, as mentoras comentam muito que, primeiro que elas lembram da época que elas estavam naquele momento da vida, e é super legal também, porque você fala, não acredito que a gente ainda tem esses problemas, a gente ainda passa por esses perrengues, e aí muito também das coisas de preconceito, né? Com as mulheres e tal, com as pessoas pretas. E aí falam, que bom isso aqui. Não, isso aqui a gente já superou. Olha. Então, essa troca de também gerações, sabe? A verdadeira diversidade e inclusão juntas, assim, né, na ação. E aí todas acabam aprendendo. O negócio deu tão certo que a gente começou a fazer também, a gente começou a inspirar outras organizações. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma cooperação técnica, né, zero financeira, com a Procuradoria-Geral, com a PGFN, né, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que uma das mentoras era procuradora, né, uma das nossas mentoras, e ela falou, olha, isso é super bacana, eu quero trazer para a Procuradoria. E aí ela fez o programa de maneira que procuradoras, servidoras, terceirizadas, estagiárias pudessem ser mentoradas também de outras mulheres já da Procuradoria. Então, assim, é muito bacana. Intracorpos ali. Intracorpos, exatamente. Uhum. Porque é isso. Como é que você sobe na carreira? Como é que você se organiza para pleitear um novo projeto? Como é que você... porque... Vamos dar um passo atrás, né? Como eu trabalho com mulheres, tá? As pessoas sempre perguntam, Renata, para que isso? Para que mentoria para mulheres? Para que projeto para mulheres? Vocês mulheres não querem igualdade, né? Isso aí é mimimi, isso aí é preconceito ao contrário. Sempre escuto. E assim, essa é uma excelente pergunta, porque é um convite para a gente olhar para a realidade, né? Então a grande verdade é que sim, apesar de ser difícil para todo mundo trabalhar, entrar no mercado de trabalho, vender seu próprio peixe, fazer o seu pitch, as mulheres enfrentam desafios adicionais que os homens não enfrentam. Uhum. E esses desafios são culturais. Sim. E já que a gente está falando aqui de psicologia, né, e eles começam na infância, de maneira inconsciente. São aquelas coisas que a gente escuta, isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher. Os meninos também recebem essas crenças limitantes, só que geralmente elas são vinculadas ao sentimento, e são horríveis também. Uhum. Homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento. Então a gente cresce adultos com essas crenças que são inconscientes e a gente acaba se autoselecionando para outras carreiras. Uhum. Por exemplo, todos os profissionais precisam falar de maneira assertiva, comunicativa, convencer as pessoas. Sim. É muito comum que meninas, né, quando são mais comunicativas e tal, são taxadas de mandona, essa aí é general, vai dar trabalho, né, tá falando demais, você... Não fala assim, senão você não vai ter amigos, as pessoas vão te achar exibida e tal, sabe? Então você vai ali podando, né, desde criança algumas características, que no final a gente pede essas características quando adultos. E dentro dessa proposta que vocês oferecem, acho que vocês também aproveitam algo que é também uma marca dessa nossa cultura, desse mundo onde a gente está inserido, é que a mulher, ela muitas vezes é associada ao papel de cuidado, né? De alguma forma, vocês estão cuidando umas das outras, mas cuidando com uma finalidade que transcende o próprio cuidado, né? Vocês estão estimulando para que essas mulheres consigam crescer, se desenvolver, se interagir de uma forma positiva. Ganhar o próprio dinheiro. Ganhar o próprio dinheiro e ganhar ainda mais dinheiro, né? Assim, de conseguir ter um progresso dentro de uma sociedade onde geralmente o lugar da mulher ele está até reservado, mas ele tem uma faixa amarela no chão dizendo até aqui você pode ir, daqui para frente você não vai ultrapassar. Isso é muito, a gente vê demais isso, né? Geralmente nas conversas, nas palestras, eu sempre pergunto assim, quem aqui lembra, eu vou falar aqui para os nossos espectadores, quem aqui lembra a última vez que foi a uma loja de brinquedos? Você lembra, João? Comprar um brinquedo para uma criança. Comprar um brinquedo para uma criança há uns 2 anos. Pois é. A pessoa que te atendeu te fez 2 perguntas. Você lembra quais eram? É menino ou é menina? E qual a idade? E qual a idade? É sempre assim. Então você fala, é menina.
Aí a pessoa te leva para um lado todo cor-de-rosa todo cor-de-rosa da loja, né? Nada contra, mas cadê as outras cores? Que tipo de brinquedos a gente tem nesse lado? Brinquedos muitas vezes associados ao cuidado, à administração da casa. Panelinha, vassourinha. Ou ligadas à vaidade, à também. estética. Exatamente. Né? Mas sobretudo isso, né? Panelinha, vassourinha, cuidado, trocar a fraldinha do bebê. O que eu estou ensinando para essa criança? Eu estou ensinando cuidado, eu estou ensinando a ser um adulto funcional, que sabe deixar a casa limpa, né? Fazer alimento. Então, assim, é excelente ensinar isso para criança. O problema é ensinar isso só para menina. E só ensinar isso. E só ensinar isso. Né? Exatamente. Porque também dentro dessa mesma sessão infantil poderia existir brinquedos que estimulassem a criança a querer ser, a menina a ser cientista, astronauta, advogada. Exatamente. Não, elas só estão apresentadas a esse universo. Exato. Né? É a segunda parte da história, né? Então você fala, não, o brinquedo é para menino. Então te leva para um lado da loja todo azul, também nada contra, mas cadê as outras cores? E os brinquedos? Tudo de engenharia. Então é carrinho, é trenzinho, é máquinas em geral, raciocínio lógico, jogos de tabuleiro, vamos conhecer a floresta, os animais, os planetas. Então o que eu estou ensinando para essa criança? Raciocínio lógico, pensamento abstrato, coragem, proatividade. Excelente ensinar isso, mas eu preciso ensinar isso para as meninas também. Sim. Porque eu preciso de mulheres adultas com essas competências, né? Então a grande verdade é que a gente desde a infância, por maneira, não acho que seja por mal, as pessoas vão passando sem saber, acabam incutindo. A grande verdade é que isso pode mudar. Primeiro, com isso que a gente está fazendo, conversando. Não é fácil, porque geralmente são os nossos pais, as pessoas que a gente mais ama, nossos professores, os nossos avós, nossas madrinhas, que nos ensinam essas coisas. Então é muito duro você questionar a própria criação, né? Imagina, tudo que meus pais falam tá certo, eu amo pessoas que eu mais amo. Não estavam fazendo por mal, estavam reproduzindo, mas, né? Então, o primeiro passo é isso. E a mentoria permite isso também, porque é um lugar seguro, então você começa a questionar suas próprias crenças que às vezes não estão te ajudando tanto. Agora, acima de tudo, a mentoria é uma ferramenta legal porque ver é acreditar, né? Então, se as meninas, se nós, quando crianças, meninas, a gente não vê mulheres astronautas, mulheres engenheiras, mulheres senadoras da República, mulheres motoristas de caminhão, é difícil a gente se visualizar. A mesma coisa os meninos, né? Eu costumo brincar. Se o menino quer ser bailarino ou se o menino quer ser professor primário, olha, ele vai provavelmente sofrer muito preconceito. Então, quando você tem uma mentora que é uma professora universitária, que é uma médica, que é uma advogada, que é... Poxa, ela entende? Ela tá aqui, é verdade. Então, isso acho que funciona em algum lugar no nosso cérebro, né? Isso funciona de uma forma inacreditável. É a gente pensar que a raça humana dominou o planeta se referenciando na própria raça humana. Né? Então, a gente conseguiu ascender e progredir e desenvolver tecnologias e melhorar a própria vida olhando o nosso coleguinha, né? Vendo o exemplo bom, o exemplo ruim e fazendo com que o que é bom seja mantido e melhorado e o que é ruim fique de lado. Isso é quase que... A gente pode pensar nisso como uma força quase que instintiva no ser humano. Agora, esse recorte sociocultural que é feito, ele vai, muitas vezes, disfuncionando, não, obviamente, pela capacidade, pelo cognitivo, mas ele inibe, né? Então, assim, muitas vezes, a mulher, ela pode até ter a capacidade, mas ela já está tão censurada, de uma forma tão inconsciente, dentro desse sistema que já está tão, muito bem funcional, que ela não vai nem se colocar disponível para tentar. Né? Isso não é pra mim. Isso não é pra gente como eu. Isso não vai chegar, isso não... Nunca vi gente como eu fazendo essas coisas. Exatamente. Então, quando a gente olha para essas questões e principalmente quando a gente olha para essas referências tão próximas, que não é a referência do que você assiste na televisão, mas é a referência de alguém que está conversando com você e falando assim, tá, mas e você? Como é que funciona em você? Qual é a sua dificuldade? É falar em público? Não é? Quando você traz isso, abre uma caixinha, várias caixinhas dentro, que fazem com que você não só se encoraje, mas também perceba quais são as dificuldades e tal, porque você tem que aproveitar muito bem aquela oportunidade, né? A ideia da oportunidade muda muita coisa. Sem dúvida. Isso
das redes também, né? É um outro pilar da alumna, atuar em rede. É tão bonito porque às vezes a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa dar um empurrãozinho. Então, logo nas primeiras turmas, as alunas fizeram um grupo de WhatsApp chamado Vagas, em que elas postam vagas de emprego, vagas de estágio, então é uma ajudando a outra. Ó, galera, olha só, surgiu aqui essa vaga de estágio na empresa onde eu estou trabalhando. Se alguém quiser mais informação, me chama no privado. Ai, pessoal, será que alguém pode me ajudar a revisar meu currículo? Gente, alguém pode me ajudar a ensaiar? A gente faz muito isso, né? Ensaiar para entrevista. Ai, não, pode deixar ali. As próprias alunas também fizeram grupos de estudo de inglês e espanhol aos sábados, online, para umas, poxa, não, eu sei mais inglês, não, mas espanhol eu estou precisando, alguém pode me ajudar? Então, a própria rede se organiza. Isso é maravilhoso. E também o aprendizado, a curva de aprendizagem diminui muito, porque você fala assim, você sabe, quando você está em rede, você vê que não é só com você. Então, típico, né, de grupos de WhatsApp, assim. Meninas, vocês não sabem o que eu escutei hoje. Olha, mas foi um machismo, eu tava no trabalho, não sei o que. Aí, amigo, eu já escutei isso muito. Ih, eu também. Sério? Você? Não, gente, eu achava que era só comigo. Não, essa coisa é estrutural. E como é que você responde? Opa, vou responder disso da próxima vez. Entende? Então você vai trocando e vendo que não é com você. Sim. Então, isso é fundamental. Então, as redes, elas fazem essa mágica acontecer, né? Assim, de acelerar esse... Porque é muito difícil, né? A gente foi criado assim, as histórias que nos contaram, os livros que a gente leu, né? Só reforçam esses estereótipos. Então, isso da rede realmente faz toda a diferença. E tem uma questão também, daquilo que eu falei um pouco antes sobre o cuidado, né? O cuidado acaba sendo um valor arquetípico feminino mesmo, né? Pela função da maternagem, por ser uma função que ela é indispensável para o desenvolvimento de uma criança. Se a criança não é cuidada, ela não vai... E existe até um hormôniozinho chamado ocitocina, que é acionado. Que é acionado para que justamente se tenha o vínculo. E a ocitocina, ela está presente na relação mãe e bebê, mas ela está para além disso. Grupos de mulheres, quando estão convivendo juntas, elas produzem mais ocitocina. Aí é uma coisa que a gente vai ver o quanto existe de interferência do psiquismo no nosso próprio corpo. Porque o homem também produz, sim, mas ele não produz porque talvez ele não seja estimulado culturalmente a produzir no mesmo volume, na mesma intensidade e a promover essa teia mesmo, essa rede que as mulheres muitas vezes promovem com mais facilidade. Você fala muito da competitividade feminina, mas a competitividade feminina ela existe até o ponto onde a necessidade chega. Quando a necessidade chega de fato, as mulheres elas tendem a se apoiar e a se cuidar mutuamente. Exato, porque essa coisa da competitividade é muito questão cultural, né? Você vai pegar o meu homem, né? E tá, aquela coisa. Então, assim... que é o velho machismo voltando exatamente, pro lugar, reforçando, né? Então, a grande verdade é que a gente se ajuda, assim, quando está numa rede segura, né? É importante que as pessoas se sintam seguras. Eu lembro, eu fiz um curso muito legal sobre mulheres e lideranças na Universidade de Colômbia e muitas das coisas que a gente conversava, era um grupo legal, assim, de mulheres incríveis, e coisas que a gente estudava também, a partir daí eu comecei a olhar para isso, sabe? E ao longo dos estudos e das minhas vivências mesmo, eu via, principalmente mulheres em cargos de alta liderança. Porque mulher sempre trabalhou. O que a gente está falando aqui é mulheres líderes, mulheres, sabe, em cargos de liderança, mulheres que estão ali à frente das empresas, das instituições e tal. E sempre quando eu conversava com mulheres ocupando cargos de alta liderança, era assim, e entre elas também, né? Então assim, amiga, já estou no meu 3º casamento, mas assim, finalmente encontrei um homem que não acha ruim eu ganhar mais do que ele não se sente menos homem. Olha aí. Olha um ponto super importante, né? Sim. Muitas vezes, quando a mulher, principalmente as empreendedoras, né, que eu também tenho muito contato, quando elas começam a ganhar dinheiro, começam a fazer viagem, começa opa, muitas vezes o marido, de forma inconsciente, nem acho que seja por mal, começa a boicotar. Porque na nossa sociedade tem esse mito de que se o cara não for, ou o provedor não for, que ele tem que colocar dinheiro em casa, ele tem que...
ele se sente menos homem se a mulher ganha mais dinheiro. Então, esse é um ponto É super uma importante. afirmação muito superficial, né? Exato. Assim, é você pensar que todas as outras possibilidades de vínculo que existe dentro desse casal, elas são reduzidas a... E também a temporalidade, né? Hoje eu estou desempregada, meu companheiro eventualmente, né, segura as pontas. Amanhã ele está desempregado, eu seguro as pontas. Isso aqui é uma parceria, poxa. Né? Então, são esses preconceitos que a gente falava. Então, isso é super importante. E também trazer coisas muito profundas que acabam vindo, né? Então, por exemplo, culpa materna, também super comum. Eu morro de culpa materna, eu gosto de trabalhar fora, de ter meus projetos, mas e minha criança, também muito cultural, né? Que pesa sobre os ombros das mulheres. E aí, quando você está em rede, é verdade, mas o que eu faço é tal coisa. Então, falar em público, nossa, muita gente morre de vergonha. Então, como é que você faz? Você é líder, você é diretor, você é, sei lá, chefe de não sei o quê. Como é que você faz para falar em público? Eu ensaio no banheiro. Eu chamo minha vizinha e passo com ela. Você ensaia comigo? Claro, bora ensaiar. Então, é esse tipo de ajuda também, desde o mais profundo entendimento das barreiras culturais que foram colocadas na nossa cabeça quando a gente era pequenino, até um operacional de oratória e de como falar em público, né? E de entender que essas pontes, né, que vão se desenvolvendo, elas têm como um cerne mostrar que a dificuldade e a facilidade estão presentes em todo mundo, né? Talvez a empatia que se gere ali nesse encontro, nessa série de encontros, seja o maior barato desse negócio. As informações propriamente ditas, obviamente que elas vão colaborar, elas vão oferecer ali subsídios, mas de entender que a outra também passa por dificuldades semelhantes, que ela pode estar ganhando 10 vezes mais que você, mas que ela também se vê em certas sinucas que são as mesmas suas. Exatamente, né? Perfeito, João. E você falou uma coisa muito legal também, né, de ajudar pessoas, né, nos desafios. A mentoria, e a gente sempre faz um mini curso de formação antes de começar a mentoria para dizer o que é mentoria, o que não é, quais são as responsabilidades, os deveres, né? Não é porque é um trabalho voluntário que não tem regras, né? E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, olha, as mentoras não vão te dizer o que fazer. Por mais que às vezes a gente queira, né? Fala, o que você acha que eu devo fazer? Não cai nessa casca de banana. Então, o que geralmente as mentoras são orientadas é, olha só, vamos fazer aqui um mapa de pós e contras. Vamos lá, se você seguir por o caminho A, o que de bom pode acontecer e o que de ruim? Beleza, e agora vamos ver aqui o cenário no caminho B, etc, etc. Já teve muitos casos, assim, por exemplo, já teve aluna que estava querendo desistir da faculdade faculdade de Direito no último semestre. E tal. A gente nunca vai falar não ou sim. Não. Vamos lá. Vamos fazer aqui o cenário 1. Se você desistir da faculdade de Direito no último semestre, o que pode acontecer de ruim? O que pode acontecer de bom? Às vezes a pessoa está tão mal que realmente, talvez, né, mereça. E se não desistir? Mas aí o que está pegando? E se a gente fizer isso? Então, a mentoria, na verdade, é jogar uma lanterna. Então, a mentora, ela ilumina o caminho. E as mentoras sempre falam, olha, que é clássica a pergunta, né? O que você faria no meu lugar? E aí você fala... Eu conheço essa pergunta. Eu escuto por aqui também muitas vezes. E aí você vai fazer um clássico... E aí a gente fala, olha, eu não sou você e eu não tô na sua situação. Eu passei por algo semelhante, mas foi em outro contexto, em outro momento. O que eu fiz foi tal coisa, mas vamos fazer aqui uma análise de cenários. E aí, como é que você se sente no cenário A e no cenário B? E aí a gente nunca toma... né, eu falo o que fazer. E eu acho que isso é muito bom, porque é um exercício de protagonismo na própria vida, sabe? Sim. Mas não é um protagonismo solitário, é um protagonismo, olha, eu tô no perrengue, eu não sei o que fazer, mas eu tenho as minhas amigas, eu tenho uma rede, né? Também saber pedir ajuda. Sim. Que muitas vezes a gente não é criada para isso. E que muitas vezes a ideia o protagonismo, ele culturalmente, ele é estimulado a ser vivido sozinho. Isso. Né? Muitas vezes a gente só entende que venceu se a gente venceu
usando só os nossos recursos, só as nossas possibilidades. A ideia de que pedir ajuda é um enfraquecimento, ou de que você vai ficar devendo um favor, ou que a pessoa mais cedo ou mais tarde vai cobrar e vai passar na cara. Essas coisas que vêm de uma estrutura que é a nossa estrutura, não só de Brasil, né, mas no Brasil isso fica forte, ainda mais forte pela nossa história colonial. Quando a gente olha para esses chamados, né, onde as pessoas elas são protagonizar, você vai vencer, mas a sua luta ela continua sendo sua, mas você pode contar com um amparo. Isso. Né? O amparo ele só não vai te deixar cair feio, mas ele não vai conduzir o seu processo. Exato. Isso também faz uma diferença muito grande numa formulação de autoestima dessas pessoas. Sim. Não é a solução que vocês propõem, mas é fazer com que ela se estimule a pensar em soluções. Isso também é algo que a universidade não oferece. E olha, não oferece para nós homens também. Exatamente, para ninguém. Então, é isso que a gente brinca. Olha, a gente não vai falar aqui sobre os assuntos que você aprende na universidade. Pode até falar se quiser, mas não é o objetivo de ensinar medicina, de ensinar direito, de ensinar engenharia. O objetivo daqui é te ensinar e também aprender, porque é mão dupla, o que não se ensina na universidade e que é fundamental na vida profissional. Né? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa que você ressaltou, que faz parte do programa de vocês, é de colocar, de privilegiar nas seleções as meninas que são as primeiras pessoas a ter da família a ter uma universidade, a cursar um nível superior. Qual que é o impacto disso quando a gente pensa num olhar mais macro, quando a gente olha não só para a história dessa menina, mas a gente olha para a história dessa família, dessa comunidade? Sim. Olha, o impacto mesmo eu quero medir, né? Porque como a gente ainda começou, né, há poucos anos, a gente ainda não tem isso, mas a gente vem medindo. E eu acredito que seja bem relevante, porque isso também tem um motivo pelo qual a gente começou a trabalhar com alunos universitários ainda na universidade. Por quê? Quem faz universidade ou quem fez universidade sabe, né? Tem ali um momento, quando você está finalizando o curso, que você está ali correndo atrás de estágio, de já conseguir, mas aí às vezes consegue, às vezes não, aí você se forma. Aí você, poxa vida, né? Estou desempregado. E aí se você precisa de dinheiro, se você não tem ali uma família que possa te ajudar, alguma coisa, você vai sair da sua área muitas vezes e ir para outras áreas que também não tem problema, todo emprego é digno, mas poxa, se eu me dediquei tanto para ser uma engenheira, se eu me dediquei tanto para ser, né, uma veterinária, para ser uma enfermeira, para ser uma jornalista, será que eu não ir para esse caminho, ir para ser vendedora de uma loja ou de alguma outra coisa, que também não tem problema nenhum, mas veja, você sai do setor do seu sonho, né? Sim, e às de vezes um investimento e de um grande, investimento, né? Então, esse é um momento, uma janela na vida da pessoa, muito importante. Então, se essa pessoa que está saindo da universidade, ela vai e entra num emprego, seja como trainee, seja como estagiária, vai ali no comecinho, ela é contratada, opa, já analista 1, pronto, já está ganhando muito mais, já está aprendendo, já está fazendo a profissão que ela escolheu. E aí isso é super importante também, de novo, pela representatividade. Algumas das alunas nossas, eu me lembro que a gente perguntava, por que você teve esse interesse em fazer esse curso e tal? E algumas já me falaram, porque meu irmão, que é, sei lá, 1, 2 anos mais velho que eu, tá na faculdade. Então, se ele pode, eu também posso. Então, é o exemplo. E isso serve não só para pessoas da mesma família, mas para pessoas da sua comunidade, para pessoas como você. Então, eu acho que quebra muitas vezes ciclos de pobreza, a gente sabe como a educação pode fazer isso. E pessoas que já têm famílias já na universidade, já têm dinheiro há mais tempo, que já lhe vem com herança, que já está envolvida nisso, essas pessoas já têm essas mentorias. É a tia no churrasco, sim, é a mãe, é o pai, é o amigo do pai da mãe, entende? Então, ou seja, essas pessoas já vêm de berço com uma rede. E, poxa vida, se outras pessoas não vêm de berço com uma rede, vamos fazer essa rede. Vamos conectar mulheres que talvez, se não fosse o programa, nunca se encontrariam e não teriam essa relação. A gente vai fazer isso com algoritmos, a gente vai fazer isso porque a gente quer mudar essas desigualdades que a gente está fundado como país, né? Essa é a verdade. Exato.
Isso que você falou há pouco também tem uma diferença, faz uma diferença enorme, né? Quando você pensa na menina que vai encerrar a faculdade e que ela não tem um emprego garantido, uma janela de 6 meses afasta ela bastante da continuidade dentro daquela profissão. Uma janela de 1 ano pode fazer com que ela nunca mais volte para essa profissão. Ela tem um diploma na gaveta e que aquilo dali não vai ter... não é nem motivo de orgulho para ela ter aquele diploma, muitas vezes acaba virando um motivo de vergonha por não ter conseguido se inserir dentro de um contexto usando aquela ferramenta que ela angariou. Sim. Essa intervenção, ela tem uma hora certa para acontecer, então, né? Eu acho que, claro, desde criança é sempre bom, mas, acima de tudo, alguns momentos antes disso, porque a gente já vai capacitando para tal. Então, vamos lá, galera. Vamos ver aqui estágio e entrevista de emprego. Esse é, inclusive, um dos indicadores. Nós temos indicadores. Ao final do programa, a gente pergunta quais estão estagiando, quais estão trabalhando. A gente pergunta também, no começo e no final do programa, questões de autoconfiança, né? É um programa também para autoconfiança. Então, sei lá, de 0 a 10, quanto você se sente autoconfiante para, né, procurar emprego, etc. Autoconfiante com você mesmo. E ao final do programa. E a gente tem excelentes índices. Cada vez maiores, mais de 90%. A gente tem também o NPS, né? Ou seja, qual a probabilidade de você indicar esse programa para alguém? Também é altíssimo. Então, é fundamental que a gente tenha mentoria, que a gente tenha exemplo desde sempre, mas, sobretudo, nessas janelas específicas e quando você está saindo da faculdade para entrar no mercado de trabalho. Se você sabe como agir numa entrevista de emprego, se você se prepara antes, se você sabe contar a sua própria narrativa, contar a sua própria história, se você é boa de pitch, né, se você é boa de falar em público, se você tem uma rede de amigas ou, né, de mentoras, se você sabe onde procurar, porque é isso também, onde procurar, com quem falar. Né, isso também a gente fala. Então isso aumenta as chances de você entrar no mercado de trabalho de uma maneira mais, menos precária, né, digamos assim. E é algo que, para quem já tem isso conquistado, parece ser tão simples. Mas né? é só porque nasceu na família endinheirada, né? Então... Esse fazer a pergunta certa, o procurar a pessoa certa, o encontrar o jeito certo, que compartilhar isso. Vamos lá, gente. A gente está falando de 6 horas de mentoria. Né? 6 horas divididas em 6 meses. Será que você que está por aí também não se dispõe a integrar e fazer parte desse processo? Né? Como é que as pessoas que de alguma forma se sensibilizam e são chamadas, né, para participar dessa rede, como é que elas fazem para poder acessar e fazer parte desse projeto? Então, João, de tempos em tempos nós abrimos editais, tanto para mentoras quanto para alunas, né? Então é só nos acompanhar nas nossas redes sociais, depois a gente pode colocar aqui embaixo. Mas o nosso site é alumina.com.br, mas também no Instagram e também no LinkedIn. E aí as pessoas se inscrevem, né? Então tem que ter ali pelo menos, né, alguns anos de experiência e tal, tem todo alguns critérios, e é claro, para as alunas também, sobretudo, a gente tem critérios de seleção que vão considerar se você é primeira geração da família na universidade, né? Então a gente tem esse foco, mas nós recebemos todas as alunas. Também pode ser a 4ª geração da família na universidade, também pode se inscrever. E aí a gente seleciona. Geralmente a gente tem aí, por turma, mais ou menos umas 600, 700 inscritas. Né? Então é bastante grande. Geralmente a gente tem por volta de 150 alunas por turma. Então tem até uma lista de espera considerável, mas a gente quer você que tem esse perfil, que pode contribuir, então só ficar ligado nas nossas redes sociais, que de tempos em tempos a gente solta os editais. E pensar também na colaboração que para a formação de novas mentorias, né, de novas pessoas que podem ser multiplicadores, e aí aumentar essa turma de 150 para 300 pessoas. Né? Exato. Isso também acaba sendo um olhar para vocês que estão na gestão do processo, acaba sendo uma preocupação de capitanear mais pessoas para esse processo. Sim, e uma outra coisa que eu acho bacana a gente colocar a gente gosta muito também quando outras pessoas se inspiram na mentoria para formar seus próprios programas. Né?
Um dos programas hoje que a gente tem no governo foi inspirado também por mentoras nossas, que é o Elas Exportam. Então, é um programa do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, junto com a Apex Brasil, que é mulheres que já exportam, mentorando mulheres que vão fazer sua primeira exportação. Olha que beleza! Né? Então, assim, eu sou uma empreendedora e quero fazer minha primeira exportação. Gente, não sei por onde começar. Papelada, ixi, eu não gosto de falar em público, ainda falar inglês, né? Então, vender para o exterior, como é que eu faço? Né? E tal, os preconceitos também. Opa, peraí, você vai ter uma mulher que já é exportadora e ela vai te acompanhar e vai te passar todos os bizus aqui, todas as dicas para você. Isso é maravilhoso, isso pode ser feito com tantas coisas. Com engenheiras, com blogueiras, com vários setores, com idades, com mulheres do bairro, recorte geográfico. Então, assim, também eu gostaria de deixar esse recado, sabe? Para vocês montarem também seus próprios programas. Às vezes pode juntar um grupo de amigas e pedir mentoria e oferecer mentoria. Porque todo mundo é bom em alguma coisa, né? Então, poxa, você é tão bom em escrever, né? Os seus textos são lindos. Eu não sei escrever direito, será que você pode tomar um café comigo e dar umas dicas? Por outro lado, eu sou muito ruim em falar em público, e eu sei que você fala bem. Será que você pode ensaiar comigo? Eu estou precisando fazer uma apresentação. Ou, enfim, pedir, trocar, né? Acho que essa é a mensagem da rede mesmo. E hoje a gente, na Alumna, a gente fica muito feliz que a gente tem apoios importantes, como é um projeto totalmente voluntário, sem fins lucrativos, né? A gente depende de doações, de parceiros, então queria deixar aqui também um abraço muito carinhoso para a L'Oréal. L'Oréal do Brasil é uma das nossas parceiras, também o Free Fund, que é uma ONG holandesa. Nós tivemos também apoio da Embaixada da Austrália em uma das nossas turmas, então é muito reconfortante ver que empresas e instituições também têm buscado, né, ser apoiadores desse processo. Eu lembro em algum momento aí do noticiário, se disse que compartilhar era a palavra do milênio, né? E o que vocês fazem é justamente isso, né? É fazer a promoção de trocas e de possibilidade de compartilhamento de informações, de posturas, de comportamentos que vão fazer essa comunidade crescer cada vez mais, né? É interessante a gente pensar como o advento da internet, das redes sociais, do próprio algoritmo que serve a vocês. Se não fosse por ele, não teríamos escalado nunca, né? Então, pensarmos em como é que essas ferramentas, elas podem ganhar uma nova roupagem, elas podem ganhar uma nova funcionalidade, desde que existam pessoas com boa vontade, com um olhar generoso, né? E de percepção que o crescimento ele precisa ser comunitário, ele precisa ser conjunto. Não adianta a gente querer promover o crescimento individual, pinçado, porque isso não vai promover uma reforma, principalmente nesse olhar sobre a mulher no Brasil. Né? Isso, exatamente. É isso, né? A gente está trabalhando com questões que são profundamente enraizadas, crenças que a gente foi ensinado desde berço, coisas da nossa criação, não é fácil olhar, é doloroso. Olhar para nós também, né? Para as nossas limitações e para as nossas... Obrigada. Não é nada fácil, mas é tão reconfortante quando a gente supera. A gente fala, quer saber? Olha, eu tenho vontade de fazer isso, eu tinha vergonha de fazer isso, mas eu vou fazer com o apoio das minhas amigas. E dos amigos também, é importante colocar isso, né? Apesar da gente ter esse olhar especificamente para mulheres do programa, acho que a gente precisa falar sobre os homens aliados. Né? Então, assim, homens e mulheres estão no mesmo caldo cultural, a gente farinha de um saco muito parecido, que é essa nossa própria cultura. E se a gente não prestar atenção, a gente reforça os mesmos estereótipos que a gente aprendeu quando criança. Então, quando a gente tem homens aliados também nisso e que usam sua voz de homem em situações cotidianas para evitar passar adiante essas microviolências, essas agressões, eu falo no clássico, né? Por exemplo, você está numa reunião de trabalho, ali numa mesa com vários homens e mulheres, e é comum que as mulheres sejam constantemente interrompidas. Vão falar que os homens também são interrompidos? É verdade, os homens também são interrompidos, mas as pesquisas mostram que as mulheres são muito mais interrompidas do que os homens. Então, quando o homem calibra o olhar para isso, porque, geralmente a gente nem vê, né?
Falei, poxa, essa minha colega aqui está sendo muito interrompida. Pegue sua voz de homem e fale, pessoal, acho que a colega está tentando terminar o raciocínio dela. A gente não está deixando ela falar, vamos escutar a colega? Ou então, quando uma mulher numa reunião de trabalho, ou em alguma coisa assim, né, profissional, dá uma ideia, e aí é muito comum que as pessoas não deem os créditos. Aí você vê isso, você fala, pois é, pessoal, conforme a ideia da fulana, né, da colega, que aliás muito interessante essa ideia, que tal se a gente blá, 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 blá. Ou seja, tem que falar, sabe? E não precisa ser também, né, brigando com todo mundo. Pequenas, grandes coisas no dia a dia. Pô, cara, isso não é legal. Pô, cara, essa fala aí não é bacana não, amigo. Não, a gente já tá no século XXI, cara, não fala assim, sabe? Eu acho que não tá desrespeitando. Então, eu acho que esse é o ponto, a gente tem que se posicionar. Assim como as pessoas brancas também têm que se posicionar quando escutar falas que não são adequadas por conta da raça da pessoa. Né? Não pode deixar. Então, quando a gente se movimenta e começa a entender essas questões culturais que antes simplesmente a gente não tinha noção, porque era entranhado inconscientemente, é o primeiro momento para a gente de fato mudar, né? E é uma mudança super possível desde que exista alguma boa vontade. Né? É claro que o sistema ele está muito azeitado para resistir, mas é a partir de iniciativas que a gente vai conseguindo abrir espaços e recolocar peças dentro desse tabuleiro. Sem dúvida. E a coisa da autoconfiança também, né? Eu vejo muito nas alunas, assim, como é bacana isso. Então, é claro que todo mundo tem medo, a gente tem muito medo, né? E quando você tem uma vivência de mulher, né, a gente aprende a ter medo desde pequena, dentro da própria integridade física e tal. Há vários outros medos, mas dá um passo na nossa carreira, se inscrever para aquela vaga de emprego, se inscrever para aquele projeto, começar aquela empresa, fazer aquele passo, ou começar aquele curso. Muitas vezes a gente, ai não, isso não é para mim. Tem até no LinkedIn uma estatística, agora eu já não me lembro de cabeça, mas era assim, homens em geral se inscrevem para as vagas de emprego quando eles têm, sei lá, 65% dos pré-requisitos, né? X anos de experiência, inglês, não. As mulheres se inscrevem quando elas têm, sei lá, 99% ou 100%. Né? Então acaba, não estou falando que um está certo ou outro está errado, mas é só uma demonstração de comportamentos. Exato. Então, muitas vezes as mulheres são muito duras consigo mesmas, são muito exigentes. Isso a gente é ensinado desde pequeno também. Então, às vezes quando a gente acha que a gente só pode se inscrever para alguma coisa quando a gente estiver perfeito, quando a gente tiver todas as características, estiver completo. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente vai aprendendo no caminho. Né? E quando ela estiver perfeita para aquela vaga, já vai para outra vaga. Sendo preenchida pelo cara dos 65%. Né? Exatamente. O cara dos 65%, com a sua cara de pau de 35% de cara de pau, ele conseguiu vai lá e a conseguiu. vaga. Né? Então, é nesse tipo de atitude que você precisa de uma mentora, que você precisa de uma colega, que você precisa de uma amiga. Fala, não, amiga, vai, boba. Não, você já tem. Não, eu vou ensaiar com você. A gente vai ensaiar isso aqui. A gente vai ver quais são as perguntas que podem cair, a gente vai fazer uma pesquisa juntas. Ah, mas eu tenho medo de gaguejar. Não, a gente vai ensaiar junto. Eu tô com você, amiga. Não, vamos lá. Entende? Então, eu já vi várias alunas que, sabe, eu acho que talvez se não fosse esse poder das redes, não iriam. Né? Não, isso não é pra mim. Não, isso não é legal. Não, isso... Né? E eu não julgo a pessoa também, porque ela também está dentro de um processo que fala, isso não é para você, isso não é para gente como você. Né? Então, por exemplo, síndrome da impostora, né, que é uma coisa que falam, fenômeno da impostora, que eu acho que é real, né, que é essa coisa da autoconfiança, de você achar que nunca está preparado para o próximo desafio e tal, que você é uma farsa, que você é uma impostora e que a qualquer momento vão te descobrir. Eu lembro que tinha um artigo acho que foi na Harvard Business Review, que falava assim: pare de dizer para as mulheres que elas têm síndrome da impostora. E eu falei, mas meu Deus, eu falo. Por que eu não posso falar, né? Por que eu não devo falar? E aí eles diziam isso, que na verdade, a própria sociedade, do jeito que é construída, acaba não deixando a mulher ali, se a mulher, né, se coloca, sua metida, sua exibida, isso não é coisa para você. Então, é fácil virar e falar, então, queridinha, é só você confiar em você mesma, meu amor. Poxa, não. Quando você tem todo um ambiente, né? Então, que a síndrome da impostora, quando você fica falando isso, é ruim porque a pessoa, poxa, ela já está numa situação vulnerável, você vai lá e bate nela. Por outro lado, aí, meu pensamento, acho que quando você nomeia um fenômeno, é o primeiro passo para você trabalhar o fenômeno. Sei lá, bullying, né? Sim. Acho que muitos de nós sofremos bullying quando a gente era criança, mas isso não existia essa palavra. Então a gente não sabia o que fazer, né? Porque o fenômeno não era falado. Então sim, eu falo de síndrome da impostora, mas
É importante dizer que a síndrome da impostora é muito mais um reflexo de como a sociedade trata as mulheres, e aquela mulher que é pra frente, que vai, fala e acontece e acredita em si mesma, a chance dela receber umas, né, ali, não, você não devia estar falando assim, você não vai ter amigos, você, sabe, é alto. Muitas vezes a gente descobre por que isso acontece, porque as mulheres, quando elas se dispõem a algo, elas são muito competentes por terem uma administração muito mais clara e muito mais sábia do próprio sentimento, por elas terem uma capacidade de olhar empático para o outro. Todas essas coisas que são marcas, que são muitas vezes são estigmas sociais e culturais, ensinados, né? Então. E que são ensinados, reproduzidos reforçados, e tal, mas que também ajudam em diversos aspectos a fazer das mulheres seres mais evoluídos. Você quer ver um exemplo disso que você está falando? Que no fundo, eu acho que mais do que isso é quando tiram as barreiras. Já viu aquela empresa, já sabe, restaurante, é muito comum que restaurante familiar, que às vezes o marido morre e a mulher assume. Sim. E o negócio decola. Eu já vi várias vezes. Gente, onde é que estava essa mulher quando o marido estava vivo? Por que ela não estava lá? Eu acho que muito provavelmente porque ou ela não se sentia à vontade, ou quando ela tentava dar alguma opinião, não, isso aqui não é com você, não, eu já, sabe? Então, no fundo, nós mulheres, a gente não precisa de ajuda, a gente precisa que parem de nos atrapalhar. E esse atrapalhar são os preconceitos, as crenças limitantes, né? Isso não é pra você, e o preconceito, às vezes, não precisa ser nem na fala, é no olhar. Sim. Né? É a comunicação não verbal, né? Então, isso vai massacrando a autoconfiança. Por exemplo, mulheres empreendedoras, eu escuto muito isso. Mulheres que atendem em lojas, assim, elas falam que é muito comum, elas estão ali trabalhando na loja, e aí chega um fornecedor, chega um cliente e fala assim, oi, queridinha, você pode chamar o dono, por favor? Aí ela fala, não, a dona sou eu. Ah, você? Eu não sabia que gente como você tinha negócio assim. Olha aqui o preconceito. Hoje, imagina você escutar isso 1, 2, 3, 1000 vezes. E como é que você responde uma questão dessa? Então, esse é a grande barreira, né? E aí, quando você está em rede, você fala, eu já escutei isso, fala tal coisa, não sei o que, tal, não se deixa abater por isso não, e tudo mais. Então, você, né, segue em frente. E é para seguir em frente que temos aqui Renata, temos Alumina e outras iniciativas que podem fazer com que a gente consiga ir dando, mesmo que a passos lentos, porque a gente conhece a realidade, mas que a gente consiga fazer com que essa diferença, essa disparidade, ela possa diminuir e que muitas e muitas meninas pelo país afora consigam se encorajar, se estimular a crescer e a superar todos esses desafios, né? A não ficar naquilo que foi dito, naquilo que foi sugerido. Né? Sem dúvida, João. E sabe uma coisa que a gente quer muito também, assim, deixar esse recado? Disso de ser rede e apoio umas para as outras, né? Uns para os outros. Nós da Alumna trabalhamos muito, sobretudo, com alunos universitários, mas trabalhamos também com outros grupos. E olha só que legal. Então, são mulheres que já estão no mercado profissional mentorando mulheres alunas universitárias. Mas a gente também fez uma parceria com o Quilombo Guarani, outra ONG muito bacana, que trabalha com alunos do ensino médio, nosso antigo 2º grau, né? Então, as alunas universitárias começaram a mentorar alunos do ensino médio, ou seja, uma escadinha, né? Profissionais mentoram alunos universitários mentoram alunos do ensino médio para como é que é a vida universitária, como é que eu escolho meu curso, como é que eu posso fazer. Então, assim, essa rede de um ajudando o outro, poxa, 1 hora por mês, gente, que isso, sabe, online, todo mundo pode, né? Não, imagina essa cadeia, né, porque essa menina que recebe essa assistência no ensino médio, ela vai fazer uma outra universidade. Totalmente. Ela vai chegar na universidade com outro olhar de exigência e de aproveitamento daquilo que é dado, que vai fazer com que ela não precise, talvez ela não chegue no último semestre precisando exatamente, porque já recebeu a mentoria lá atrás. E porque já pôde fazer isso fermentar dentro de si, se desenvolver dentro. Criou as redes dela. Exato. Renata, um prazer te receber, adorei nosso papo. Também adorei. Assim, vida longa para o projeto, que ele possa não só crescer, mas que ele possa se multiplicar, que ele ganhe vazão aí pelo país afora. Essa é a ideia, redes de redes. Muito obrigada, pessoal.
E eu agradeço também a sua presença. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo é interessante para que outras mulheres possam se interessar, mulheres e homens, tá? Nós homens também temos que ser aliados dentro de iniciativas como essa. Mas principalmente mulheres que possam se interessar, tanto no lugar de meninas que estão aí nos desafios de uma nova vida, que olham para um futuro e enxergam um futuro melhor, mas não sabem por onde começar. Ou mulheres que têm ferramentas, angariaram ferramentas ao longo da vida, conseguiram ascender, conseguiram se estabelecer bem na carreira que escolheram. Então vamos lá procurar o Instituto Alumina, para que as próximas turmas, esse negócio de 150 tá pouco. Vamos aumentar para a gente poder fazer esse projeto crescer. E aqui entre nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Um abraço e até lá. Pod Jung, podcast sobre questões do cotidiano, sobre a ótica da psicologia analítica, mas sem junguianizar demais as coisas.